A paz do Senhor, povo de Deus, graças ao Senhor, né? Jesus Cristo, nosso Pai, graças ao nosso Deus. Eu quero saudar todos, né? Este que vos sauda, o pastor Genibaldo. Quero dizer para todos vocês que nesta noite nós estamos aqui, né? Já se aproximando para uma madrugada. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Palavra essa que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai te esclarecer algo que você ainda precisa saber. Um exemplo, pastor Genibaldo, que tipo de palavra, que tipo de mensagem o Senhor vai trazer agora? Eu vou trazer uma mensagem a respeito do tempo. É uma das mensagens mais difíceis de pregar. É uma mensagem a respeito do tempo. O tempo e a oportunidade. Porque muitos abrem a boca, aí diz, eu não tive tempo, eu não tive oportunidade. Mas a Bíblia diz que para todos existe o tempo e existe a oportunidade. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo seja alva as suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Vão, pois Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Amém? Graças a Deus, meus queridos. Olha aí a palavra que Deus nos dá nesta noite. Preste atenção o quanto é interessante esta mensagem. Esta mensagem aqui, ela fala para mim, ela fala para você sobre o tempo e a oportunidade. Mas para falar sobre o tempo, para falar sobre as oportunidades, voltamos para o primeiro versículo que foi lido, meus queridos, que diz assim o versículo 4. Ora, para aqueles que estão entre os vivos, há esperança,
porque melhor é um cão vivo do que um leão morto. Meus amados, presta atenção uma coisa nesta noite. Aprenda uma coisa da palavra de Deus. O tempo, ele é dado para todo homem na terra. Esse tempo foi dado por Deus. Estas oportunidades, elas foram dadas por Deus. Só que esse tempo, ele é limitado. Aprenda, o tempo do ser humano na terra, ele tem limite. Deus não tem tempo. Não existe tempo para Deus. Todo tempo é tempo para Deus. Para o ser humano, não. Porque o ser humano, ele se preocupa com o tempo. Por isso a palavra de Deus diz, aqui no versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais para onde vão. Porque tudo depois da morte fica no esquecimento, fica para trás. Por isso Deus disse, tudo que tu tiver de fazer debaixo do sol, faça agora, faça logo, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai te acontecer, você não sabe a qual dia você vai morrer, qual dia o seu tempo vai ser encerrado. Então, meus queridos, vamos fazer uma coisa, vamos se pegar com Deus, vamos começar a orar diferente, vamos começar a falar com Deus dizendo, Deus, me ajude para fazer aquilo que é para me fazer enquanto eu tenho tempo, enquanto eu tenho a oportunidade, porque amanhã não se sabe mais se existe mais esse tempo, porque o tempo é limitado para os homens. Os homens que estão vivos ainda têm esperança, mas os que já morreram não têm mais esperança, porque não sabem mais de nada. Para onde vais depois que morre? Como você vai saber para onde vai? Como você vai saber o que você vai fazer depois da morte? Se a Bíblia diz que na sepultura para onde vais, tudo ficará no esquecimento. Vai ser dado um pane na sua mente. Você não vai saber mais de nada. Você não vai lembrar mais de nada. Ah, eu estava com ódio. Você não sabe mais se você tinha ódio. Ah, eu invejava. Você não sabe mais o que é inveja. Ah, eu tinha alegria. Não, a alegria não existe mais. Então, meus queridos irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Bota no teu coração, bota na tua mente comigo agora, nesta madrugada. Comece a dizer para Deus, Deus, eu vou pegar meu tempo e vou fazer o que eu tenho de fazer agora, porque amanhã eu posso não estar mais aqui. E para onde eu vou, não pode fazer mais nada, não existe mais nada. Por isso Salomão sabia. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes ainda, capítulo de número 12, versículo de número 7. Um dia eu parei para pensar e eu vi que tudo que eu fiz não passou de uma vaidade. Eu conheci que tudo era vaidade, porque a Bíblia diz assim, capítulo 12, versículo 7. O pó volte ao pó e o Espírito volte a Deus, que foi quem deu. O Espírito é de Deus, a vida é de Deus. Você pega essa vida que Deus te deu, pega esse Espírito que Deus colocou em você e comece agora a viver uma vida com Deus. Comece agora a correr para Deus, fazer coisas boas, fazer obras boas, dar frutos do Espírito, dar frutos para Deus, fazer coisas para Deus, para no dia da vinda de Jesus, para no dia que você partir daqui, que vier um julgamento em cima de você, em cima de mim, nós poder dizer para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. E Ele vai olhar para o que você fez, Ele vai saber, Deus sabe tudo, irmão. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Se você faz obras boas, Deus está vendo. Se você faz obras más, Deus está vendo também. Vamos aqui para a Bíblia, Deus está falando. Deus está falando nesta madrugada. Segura aí agora que eu vou continuar lendo aqui. Em nome de Jesus. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alva as tuas roupas, e esteja sempre sobre a sua cabeça o óleo de Deus. Amém?
Precisamos do óleo de Deus? Precisamos do azeite de Deus? Precisamos da misericórdia de Deus sobre nós? Está aí o que, é que a palavra de Deus está dizendo. Alegra-te com a tua, aleluia, mulher que tu amas. O próximo versículo. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida. Vão os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Para onde nós vamos, não tem mais nada. Não vai haver mais nada para fazer. Não tem mais projeto, não tem mais sabedoria, não vai mais precisar de nada mais. Então comece agora a fazer o que você pode enquanto você tem força. Faça segundo as tuas forças. Não perca tempo, é o que Deus quer falar com você nesta madrugada. Não perca tempo. Tempo e oportunidade não tem preço. Não se compra tempo com dinheiro. Se comprasse tempo com dinheiro, os ricos compravam o tempo. O tempo pertence a Deus. Então aproveite. Eu vou terminar de ler aqui para você ver. Preste bem atenção. Olha o que diz aqui a palavra. Versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, e nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o tempo e a oportunidade ocorre para todos. Antes de conhecer a Deus, eu escutava um provérbio mundano que diz: o mundo é dos mais espertos. Você já escutou? O mundo é dos mais espertos. Eu escutei a minha vida inteira essa conversa. Só que quando eu aceitei Jesus, que eu fui para a palavra, aí a palavra de Deus me esclareceu. A palavra de Deus é maravilhosa, porque ela esclarece coisas que nós não sabemos. Ela esclareceu para mim. E o mundo não é dos mais espertos. Quem dá glória a Deus? O mundo não é dos mais espertos. A carreira não é do que corre mais. E nem a batalha não é dos mais fortes. Amém? Preste bem atenção, olha aqui o que diz a palavra de Deus. E o tempo e a oportunidade ocorre, ou acontece, melhor dizendo, a todos os homens da terra. Não venha dizer que você não está tendo oportunidade. Não venha dizer que você não está tendo o tempo. Eu não tenho nada porque o tempo não deixa. O tempo ocorre para todos. Vamos supor que você vive 80 anos de idade. 2 pessoas vivem 80 anos. Não é o mesmo tempo. E será que durante 80 anos da tua vida nunca houve uma oportunidade para nada? Aí você fica se reclamando, se lastimando e dizendo: eu não tenho tempo e eu não tive oportunidade. Não faça isso, porque Deus não se agrada. Porque aqui é uma coisa de Deus. O tempo e a oportunidade ocorre para todos. Deus não fez uma distinção aí. O tempo é para todos. Se viveu 2 pessoas 80 anos, é o mesmo 80 anos. E não tem como alguém dizer que durante 80 anos não teve uma oportunidade. Não tem condições. Alguma oportunidade você teve. Oportunidade de aceitar Jesus, oportunidade de salvação, oportunidade de crescer na vida, oportunidade de ter condições financeiras, oportunidade de ser um servo de Deus, de pregar o evangelho, de cantar para Jesus, de fazer algo nesta terra. Todo mundo tem tempo e todo mundo tem oportunidade. A Bíblia que diz: o tempo e a oportunidade ocorre para todos. Segure essa palavra aí. É Deus que está mandando. Eu nem ia gravar este vídeo, mas Deus disse: grava este vídeo, porque eu tive uma visão hoje à tarde, e Deus mandou: grava este vídeo do tempo e da oportunidade. Aí não tem mais, você não está mais
uma dívida com o povo mais. Porque você deixou esse vídeo aí no mundo aí. Vamos jogar ele no YouTube. O povo vai escutar que todo mundo tem tempo e todo mundo tem oportunidade. Agora, nem todo mundo aproveita o tempo e nem todo mundo aproveita as oportunidades. Aí é onde está o problema. Algumas pessoas, elas são muito espertas e elas aproveitam muito bem seu tempo e elas aproveitam muito bem as oportunidades. Amém? Receba de Deus nessa noite o tempo. Receba de Deus as oportunidades. Deus está querendo te dar a oportunidade. Deus está querendo aumentar teu tempo. Deus está querendo fazer algo novo na sua vida. Agora é necessário que você aprenda que o tempo e a oportunidade está batendo na sua porta. E você está dormindo aí, está com os olhos fechados e não está vendo a bênção de Deus na sua vida. Amém? Existem muitas bênçãos de Deus para você e para mim. Agora, muitas das vezes nós não sabemos aproveitar. Muitas das vezes nós ficamos dormindo, distraído com coisas da terra, distraído com coisas humanas, e o céu se abrindo para nós, e nós não estamos vendo. Chegou a hora, o tempo é esse, a oportunidade é essa. Corra, levante, vá à batalha, vá à guerra, vá à luta. Agora, pelo amor de Deus, pegue esse tempo, pegue essa oportunidade agora, porque amanhã não te pertence. Quando você fechar os olhos daqui, você não sabe mais nada. Você não vai mais lembrar do ódio. Vou falar de novo. Você não vai lembrar que você um dia teve um ódio. Você não vai lembrar mais que um dia você amou alguém. Você não vai mais lembrar que um dia você invejou alguém. Ou seja lá o bem ou o mal que você fez, você não vai lembrar mais. Porque diz a palavra de Deus que para a sepultura, para onde tu vais, tu não sabes mais de nada. Fica tudo no esquecimento. Vai apagar tudo da tua mente. Só no dia da ressurreição de Cristo que tu vais se levantar. Mas aí é onde está o problema. Aí vai ver se você serviu a Deus ou se você nunca lembrou de Deus. Amém? Então vamos ler mais um pouquinho da palavra para me encerrar aqui a palavra, que essa daqui é forte demais. Uma das palavras mais fortes que eu já li na Bíblia Sagrada, das histórias de Salomão. Capítulo 9, versículo 12, diz assim: que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se alcançam também os filhos dos homens, no meu tempo, quando caem nas redes sobre laços, sobre eles, perdão. Preste atenção aí, tá vendo aí? Deixa eu voltar ao versículo 12. Que também o homem não sabe o seu tempo. O homem não sabe o tempo. O homem não conhece o tempo. O homem conhece muita coisa. Eu concordo que o homem tem muita sabedoria dada de Deus. O homem tem sabedoria para várias coisas na terra. O homem tem sabedoria para fazer grandes coisas na terra. Mas tem uma coisa que ele não sabe. É o tempo. A palavra de Deus está dizendo aqui. Vou ler de novo. Capítulo 9, versículo 12. Que também o homem não sabe o seu tempo. Assim como os peixes que caem no laço. Assim como os passarinhos que caem num laço que alguém armou. Uma rede maligna, estava dizendo Salomão. Então você não sabe. Se você soubesse o tempo, você conhecesse o tempo, você não levava um acidente. Quando um acidente viesse a acontecer, você sabia, você previa e você não caía naquele acidente. Se você soubesse o tempo, quando viesse uma doença, você se guardava para que a doença não lhe alcançasse. Então o tempo é de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, porque um ano para o Senhor, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então o tempo para Deus não é praticamente nada. Não existe tempo para Deus. Deus não tem tempo, meu irmão. O tempo de Deus não é limitado, o tempo do homem é limitado. Eu estou agora com 40 anos, um exemplo. Eu estou me preocupando com os 50. Você está com 60, você está preocupando com os 70. Porque o tempo, você sabe, seu tempo é limitado. Está chegando, meu querido. Tem que ver isso, tem que abrir a mente. E começar a dizer a Deus, Deus, meu tempo é limitado, eu tenho que correr. Eu tenho que lutar enquanto eu posso. Eu tenho que correr enquanto eu tenho força. Porque o tempo, ele passa rápido demais. Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Agora, pegue teu tempo, pegue tua oportunidade e comece a viver esse tempo e a viver essa oportunidade. Porque amanhã não te pertence.
Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia, porque a história é forte demais. Nós vamos ler mais um pouquinho para nós encerrar. O versículo 13 que diz assim: também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Salomão tem uma sabedoria muito grande. Ele falou algo aqui sobre ele. Eu vi também debaixo do sol uma sabedoria que foi me dada muito grande. Versículo 14 diz assim: houve uma pequena cidade, em que houve poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Eita Jesus, meu Deus do céu, tá vendo aí? Houve uma pequena cidade, Salomão diz, que veio uma guerra em cima dela, um grande reino. E ninguém podia livrar aquela cidade porque ela tinha poucos homens. Mas um pobre sábio livrou aquela cidade. Mas ninguém nunca se lembrou da grandeza, da sabedoria, daquela grande obra que aquele pobre fez. Sabe por que ele não foi lembrado? Você está entendendo aí? Você está compreendendo comigo? Por que não se lembraram dele? Porque ele era pobre. Se ele fosse um rico, se ele fosse famoso, se ele tivesse fama na terra, toda a terra se lembrava dele. Todo mundo se lembrava dele. Mas o pobre, só tem um que se lembra do pobre, que é Deus. Salmo 113, versículo 5. Quem é como o nosso Deus, que se inclina para ver o que está se passando na terra? Porque do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Quando fala do monturo, quando fala do pó, está falando de quê? Está falando de pobreza. Está falando do monturo, está falando de pobreza. Sabe quem é que se lembra de pobre? É Deus. Mas não tem problema não, esqueceram a grandeza que aquele homem fez. Mas o próprio Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, soube falar bem deste homem. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Versículo 15, vamos ler o versículo 15 para nós encerrar. Versículo 16, perdão. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Está vendo aí? Quantos pobres estão fazendo coisas grandes? Quantos pequenos dentro de igreja, dentro de empresas, dentro de famílias, dentro de cidades grandes, pessoas simples estão fazendo coisas grandes, mas ninguém está lembrando dele porque ele é pobre. Mas ele não tem ninguém lembrando dele na terra, porque até Salomão achou interessante essa grandeza desse pobre. Ele disse: é melhor a sabedoria de um pobre do que a milhares de sabedoria de um rico. Ou de uma grandiosa pessoa lá que o povo acha. Foi interessante o que Salomão falou aqui, viu? Eu achei interessante, viu? Por isso que ele disse, é melhor, então disse, é melhor a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem serem em silêncio, ser ouvida, mas mais do que o clamor que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Eita Jesus, agora eu vou fechar a Bíblia e vou guardar ela. Um sábio, ele se deve parar para escutar o conselho de um sábio. Se deve ficar em silêncio quando um sábio está falando. Porque ele disse, vale mais a palavra de um sábio do que um clamor de muitos tolos. Amém? Por isso Salomão disse assim, um sábio, ele faz muitas coisas boas, mas um só tolo, ele destrói muitos bens.
Quantos tolos têm destruído muitos bens aí? Quantos tolos têm destruído famílias inteiras? Quantos tolos têm destruído várias coisas grandes na terra? Porque não tem a sabedoria de Deus. Eu quero fazer uma oração para encerrar. Só uma oração de agradecimento. Mas essa palavra fica na minha vida, fica no meu coração e fica na tua mente. Ore comigo, soberano Deus, maravilhoso eterno Pai. Jesus, obrigado por esta palavra. Abençoa esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje essas pessoas aprenderam, vão saber mais, dar valor ao seu tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Receba. Amém, Jesus. E amém.